jogo de tabuleiro, defensores da privacidade de dados, é para que os colaboradores entendam de todos aqueles documentos que a empresa tem para evidenciar que está agindo conforme a LGPD. Então, o jogador, quando ele estiver no tabuleiro e parar, por exemplo, numa casa, né, colorida, significa que ele parou numa evidência. Então, ele vai pegar a carta que fala sobre aquela evidência. No caso aqui estamos falando da notificação de incidentes, ele vai ler o que significa essa evidência e ele vai decidir se compra ou não essa evidência. Caso um outro jogador pare numa casa onde já tem uma evidência, né, onde já tem um dono, né, a evidência, então aquele outro jogador vai pagar uma consultoria para aquele que já possui aquela evidência. No tabuleiro também tem a situação onde o jogador pode parar aqui na casa do hacker, né? Isso significa então que alguém hackeou, alguém roubou informações, tirou de dentro da empresa informações e está em busca aí, né, de um valor monetário, né, em troca dessas informações. Então, às vezes a gente vê muito falar que hacks invadiram e criptografaram o sistema, ou até mesmo uma pessoa que entra dentro de uma empresa e sai de lá, né, com agendas, com formulários, contendo dados pessoais, né, de clientes ou até mesmo funcionários daquela empresa. Então, vai pagar aí um valor, né, porque o hacker está solicitando aquele valor. Mas, se numa outra situação, já no tabuleiro, aquele jogador que parou no hacker tiver a carta seguro, ele pode então pagar a franquia, né, e sair jogando normalmente. Existe também a situação no tabuleiro que o jogador pode parar na casa conformidade ou desconformidade. Então ele vai buscar aqui uma cartinha e ele vai verificar. Nesse caso, ele está em desconformidade com a lei, então ele vai ver na prática aquilo que ele está fazendo que não está de acordo com a lei e vai pagar aí a penalidade que está dizendo na cartinha. Outras situações no tabuleiro pode acontecer também, como parar na fiscalização. Significa então que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está fiscalizando aquela empresa e no caso aqui, como regra do jogo, ele vai ficar uma rodada aí sem jogar. Tem outras situações no tabuleiro que, por exemplo, é a Câmara de Mediação e Arbitragem. Então, às vezes, quando acontece algo, né, antes de ir para a judicialização, às vezes pode ser feito aí um acordo. E também temos a casa da sanção. Então, se o jogador parar ali, significa então que ele já foi sancionado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e aí ele vai pagar um valor, né, referente àquela multa. Com toda essa prática que o colaborador tem e vivenciando, ele pode identificar tudo o que pode acontecer com relação à conformidade da LGPD. Então, o colaborador, ele entende que faz parte da empresa, ele entende que ele mesmo precisa proteger os dados dos seus clientes, de funcionários e até mesmo de visitantes da empresa. E com isso, ele entende que os dados precisam estar de forma segura e privativa. Vivemos em uma era onde a informação flui constantemente, tanto em formato digital quanto físico. Proteger esses dados em todas as suas formas tornou-se uma prioridade essencial. A LGPD nacional surge como uma força motriz para ajudar empresas a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nossa missão é promover uma cultura de proteção de dados e privacidade. Descubra uma nova era de conformidade com nossa consultoria especializada. Oferecemos treinamentos e soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas de sua empresa. Nossa metodologia não apenas assegura a conformidade com a LGPD, mas também transforma o engajamento e a eficiência da sua equipe. Entre nossas iniciativas, destacamos o jogo de tabuleiro Defensores da Privacidade de Dados, que transforma o aprendizado sobre a LGPD em uma experiência envolvente e significativa. Nós atuamos junto com a LGPD Nacional
para levar os nossos processos de bons para excelentes. Conseguimos com eles velocidade no processo de implantação da LGPD, das validações, e também nos deixou prontos para diversos processos relevantes, tanto com os nossos clientes quanto os nossos, em processos de investimentos, etc. Toda vez que a gente levantava a mão para alguma dúvida, a gente tinha resposta imediata e sempre respostas muito precisas. Dessa prontidão processual da lei e como a gente faz o tratamento dos dados, ela é um pré-requisito para novos negócios. Ela não é algo que seria legal ter, é obrigatório. Então, para o nosso caso, foi um passo bastante importante a gente conseguir se adequar tanto à lei brasileira quanto já à europeia ao mesmo tempo. Somos guiados por valores de diversidade, inovação, responsabilidade social e sustentabilidade, comprometidos com um futuro seguro e ético no manejo dos dados pessoais. Junte-se a nós nessa jornada para a ascensão da privacidade de dados. LGPD Nacional. Sua parceira em proteção e conformidade.